Obrigado que o Senhor como a grande luz. Ó, Senhor é o nosso médico. O Senhor é o nosso noivo amado. Ó, Senhor Jesus, te louvamos por essa noite. Senhor, que a tua palavra ganhe lugar em nosso coração. Abençoa cada irmão que está aqui. Cada irmão que está ouvindo, Senhor, pela internet. Seja conosco. Abençoa o nosso falar. Abençoa o nosso ouvir. Ó, Senhor, fala nessa noite. Precisamos de Ti. Aleluia. Amém. Entramos numa nova série de mensagens com esse matinal. O tema central é experimentar, desfrutar e expressar Cristo. O tema geral é muito bom, né? Experimentar, desfrutar e expressar Cristo. E foi colocado numa certa ordem esse tema geral. Primeiro nós experimentamos em nosso espírito, depois desfrutamos em nossa alma e por fim o expressamos em nosso corpo. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu vou ler alguns versículos, porque a questão, irmãos, de nós experimentarmos Cristo, isso é uma função do nosso espírito. Mas desfrutar envolve as três partes da nossa alma. No livro de Filipenses, capítulo 2, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, fala assim: tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. Quando nós pensamos uma só coisa, isso é algo que na nossa alma está relacionado à nossa mente. É ou não é? Nós só desfrutamos o Senhor em verdade quando nós pensamos a mesma coisa. Porque, embora sejamos um no Espírito, nós precisamos de ter unanimidade em nossa alma. Senão o Senhor não tem como caminhar entre nós. Olha esse versículo, irmãos. Pensei a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. Esse pensar uma só coisa não é que eu penso que essa noite eu vou fazer isso depois da reunião, o outro pensa, não é isso. Pensar a mesma coisa é ter a mente de Cristo. Amém? Amém? Então, Paulo fala, pensai a mesma coisa. Isso está relacionado à nossa mente. E no versículo 5 ainda continua: tende em vós esta maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Agora, qual é essa maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus? Nos versículos 6 para frente ele vai falar: o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar, mas esvaziou-se. Então, nós precisamos dia a dia, tendo esse mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, nós precisamos nos esvaziar. Amém? Isso é uma questão da nossa mente. Agora, em Filipenses capítulo 1, versículo 8, Paulo diz o seguinte: pois Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus.
Isso está relacionado à nossa emoção. Certo? Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus. O entranhável afeto. Irmãos, se nós tivermos esses entranháveis afetos de Cristo Jesus replicado em nós, nós certamente amaremos todos os irmãos com o amor de Deus. Aquilo que Deus é no seu interior, nas suas entranhas, é transmitido a nós. Esses versículos, irmãos, são maravilhosos. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus. Essa saudade não é porque o irmão, quando ele foi lá, ele fez um churrasco para ele. Eu tenho saudade de voltar na casa daquele irmão. Não é isso. Essa saudade é no entranhável afeto de Cristo Jesus. Isso está relacionado, então, à nossa emoção. Então, para que nós desfrutemos Cristo e expressemos Cristo, nós precisamos que toda a nossa mente seja renovada, tenhamos a mesma maneira de pensar, nós tenhamos os entranháveis afetos de Cristo Jesus replicados em nós. E Filipenses 2,13 é o versículo que fala da vontade. Porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar para o seu bom prazer. Então, Deus realizar em nós, operar em nós, está relacionado à vontade. Então, percebe que como as três partes da nossa alma estão envolvidas nesse fato maravilhoso que é que nós podemos desfrutar Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Agora, nós não só experimentamos e desfrutamos, mas nós precisamos expressar Cristo. Olha só, irmãos. Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Paulo falar que Cristo era engrandecido no seu corpo, significava que ele, mesmo lá estando na prisão, ele tornou Cristo grande aos olhos das pessoas. Isso é engrandecer a Cristo. Quando as pessoas nos contatam, quando nós falamos algo, isso tem que resultar em a pessoa reconhecer, puxa, essa pessoa fala de Cristo, fala da Bíblia, mas é alguma coisa diferente, realmente. O que é isso, irmãos? É porque Cristo, na medida do possível, ele precisa ser engrandecido em nosso corpo. Essa maneira de expressarmos. Agora, a questão toda, irmãos, é o seguinte. Eu acho que o meu desfrute de Cristo, eu não sei os irmãos, lógico que todos nós desfrutamos, mas o meu desfrute de Cristo ainda está aquém do desejado. Quem aqui acorda de manhã e se sente o máximo? Irmão, se você se sente assim, você precisa se arrepender. Você tem que se sentir um miserável, alguém que é pobre no espírito, alguém que precisa do Senhor. Certo?
Então, cada um na sua medida, nós temos desfrutado Cristo. Mas, cada um pergunte para si mesmo, o meu desfrute é suficiente? Né? O meu desfrute, como é que está o meu desfrute de Cristo? Né, Caio? A gente desfruta muito mais quando vai compartilhar, né? Quando a filha vai ser operada, você ora muito mais, né? É isso aí. Então, irmãos, não tem outro jeito. Nós precisamos chegar à conclusão de que o nosso desfrute de Cristo ainda não é suficiente. Nós precisamos almejar ter um desfrute pleno de Cristo. Quando nós o experimentamos e desfrutamos, nós vamos expressá-lo. Não tem aquela máxima dos médicos que você é aquilo que come? Então, se nós comermos Cristo, nós vamos expressar Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Eu vou ler também ainda 2 versículos em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dando aqui uma exortaçãozinha nos irmãos. Irmãos, mesmo que eu não estou aí, vocês precisam desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar para o seu bom prazer. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é maravilhoso, que eu li o versículo errado, mesmo assim deu certo. Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido, ou já esteja aperfeiçoado, mas prossigo, para ver se conquisto aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Se os irmãos lerem a nota de rodapé, fala que Cristo conquistou Paulo. Agora Paulo precisa conquistar Cristo. Então, irmãos, Cristo nos conquistou. Agora nós precisamos conquistar Cristo. Não que eu já tenha obtido. Quando Paulo escreveu o livro aos Filipenses, foi mais ou menos no ano... Os historiadores falam que foi mais ou menos do ano 64, então ele tinha uns 28 anos já de salvo, né? E ele falou, não que eu já tenha obtido, ou já esteja aperfeiçoado. Se Paulo falou isso, irmãos, imagine nós. Mas prossigo, irmãos, a questão é a seguinte, nós precisamos prosseguir. Esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo. Nós precisamos prosseguir. Eu compartilhei com os irmãos aqui um dia, né? Que quando o André compartilhou, eu me lembrei de um livro que eu tinha lido do irmão Watchman. Ele falou assim, um ato de fé é crer, é passar pela porta estreita. Uma atitude de fé é prosseguir, é andar no caminho estreito. Então aqui fala, prossigo. Então, irmãos, prossigamos. Amém? Amém? Prossigamos. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo em direção ao alvo, para o prêmio ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto. Ó Senhor Jesus, esses versículos realmente, eles são doces, né? Nos mostrando como que precisamos
desfrutar o Senhor, como precisamos prosseguir na vida com o Senhor e como precisamos não somente desfrutar, mas expressar a Cristo. A mensagem de hoje fala o seguinte: Cristo como a grande luz, aquele que tem autoridade, o médico, o noivo, o pano novo e o vinho novo. Fala que Cristo como a luz é aquele que tem autoridade. É aquele que é o médico, o noivo, o pano novo e o vinho novo. Por que fala Cristo como a grande luz? Porque cada um de nós, a primeira coisa que aconteceu conosco na nossa salvação foi que a luz do Evangelho resplandeceu sobre nós. Então a primeira coisa que acontece conosco é nós vermos a luz. Paulo fala, né? Porque o Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em vossos corações. Amém? Então, Cristo, o número 1 fala assim: Cristo é a grande luz brilhando sobre os que estão sentados nas trevas e raiando aos que estão sentados nas regiões da sombra da morte. Eu vou ler alguns dos versículos, não todos. Mas Mateus 4,16 fala assim: o povo que estava sentado em trevas viu grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 12,36, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Que é muito interessante isso, né? Mateus 4,14, o Senhor Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Somos luz, certo? Então, enquanto tendes luz, crede na luz. Nós já cremos. Para que vos torneis filhos da luz. Nós nos tornamos então já filhos da luz. Isso é maravilhoso. Por que que tudo isso, irmãos, está referenciado aqui? Por que todos esses versículos estão colocados mostrando-nos que Cristo é essa grande luz, que Ele brilha sobre os que estão sentados nas trevas e raiando aos que estão sentados nas regiões da sombra da morte? Então, nós tiramos o seguinte: luz é o que, irmãos? Luz, uma frase muito curta, muito simples e muito profunda. Luz é a presença de Deus. Amém? Luz é a presença de Deus. Quando nós estamos na luz, nós também resplandecemos. E quando nós resplandecemos, o que nós resplandecemos é Deus. Amém? Amém. Luz é a presença de Deus. O versículo de 2 Coríntios 4,6 diz: porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 4, ele fala sobre os ministros do Novo Testamento. Então, o resplandecer dessa luz, ela produz os ministros do Novo Testamento. Mesmo os discípulos, no matinal os irmãos podem ler, que eles, depois de terem tido um encontro com o Senhor na beira do Jordão, vocês lembram da história, né? João capítulo 1, está claro isso.
Eles estavam lá e achamos aquele de que João falou, o Messias. Sabe, tem aquelas conversas entre eles e os 4 são apresentados para o Senhor. E naquele momento o Senhor mudou o nome de Cefas, de Simão para Cefas, para pedra, né? Mudando, né, assim o seu nome. Mas depois disso, o Senhor foi para os lados da região da Galileia, certo? E quem estava lá pescando? Os discípulos. O Senhor falou assim, opa, me sigam, vocês são pescadores de homens a partir de agora. Né? Então, esqueçam o que vocês viram antes. Vocês agora tiveram um contato comigo. Né? O contato deles com o Senhor foi quando eles acompanhavam João Batista. Mas agora o Senhor os chama, né, os salva. Só que depois disso eles vão para a região da sombra e morte. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O A fala assim: por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará do alto o sol nascente, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés ao caminho da paz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esses versículos, todos eles são maravilhosos, né? Lucas, eu não vou ler todos, irmãos, porque Lucas 6,36 fala assim: sede compassivos, como também é compassivo o vosso Pai. Irmãos, como é que nós podemos ser compassivos como é o nosso Pai? Só se os seus entranháveis afetos forem replicados em nós. Só se nós desfrutarmos Cristo, a tal ponto, né, que Ele seja realmente constituído em nós. Aleluia. Amém? Amém? Sede compassivos, irmãos, a gente não é compassivo, a gente não tem compaixão de nada. É verdade. Mas Ele fala, sede compassivo como é compassivo o vosso Pai. Como é que a gente consegue isso? A gente não consegue. Ele consegue. Aleluia. Amém? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O Salmo 86:11 fala assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. C. O Salmo 22 é segundo a melodia corsa da manhã. O Salmo 22 nos mostra o quê? Nos mostra Cristo em sua encarnação, morte e ressurreição, certo? Então, em ressurreição, nós somos que nem a corça da manhã. A corça da manhã, amanhã significa, né, o novo dia. Então, essa corça, ela é saltitante, indicando a sua vida de ressurreição. Amém? Amém. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Juízes 5:31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Os irmãos veem que muitas citações do Antigo Testamento falam de também nós brilharmos como o sol. Os que te amam brilham como o sol. Esse aqui é um cântico de Débora. Os irmãos lembram? Se não lembra, leia Juízes capítulo 5, quando, né, Baraque e eles foram guerrear contra o Sísera, que tinha 900 carros de ferro e tal, e aí a Débora, que era uma profetisa, falou assim, você pode ir, mas não vai ser por sua mão, vai ser por uma mão de uma mulher, que Jael será morto.
né? Que Císera será morto. E Jael o matou. Aí Débora, depois da vitória, ela faz um cântico. E esse cântico, o último versículo é: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levantam no seu esplendor. Aleluia. Isaías 61. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Esses versículos todos são só para nos confirmar, né, que no Antigo Testamento e no Novo, muitas vezes é falado que nós temos essa grande luz brilhando sobre nós. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz da aurora, irmãos, é a primeira luz. Isso indica que nós precisamos o quê? Precisamos ser reavivados a cada manhã. A cada manhã ser reavivado. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor Jesus. Aleluia. Filipenses 2, 15 e 16. Eu vou ler esses dois versículos. Para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Resplandecemos como luzeiros no mundo. Olha só. Expondo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão, nem laborei em vão. O F fala assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. O sol. Né? O Daniel também fala, né? No capítulo 12, Daniel também fala disso, né? Aqueles que forem sábios serão como estrelas, né? Brilharão. Então, irmãos, a questão é, Deus, né? Cristo como uma grande luz, Ele resplandece sobre nós, para que nós também nos tornemos luz e também possamos resplandecer. A questão não é só do lado do Senhor, é do nosso lado. Amém? Amém. Aleluia. O reino do seu Pai, os irmãos sabem, né? É o reino de 1000 anos. Então, os justos resplandecerão como o sol. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O algoritmo romano 2 fala assim: o centurião viu que o Senhor tinha autoridade, porque ele era um homem sujeito à autoridade. Aqui, irmãos, tem uma coisa que é necessário citar. Por que o centurião não falou assim para Jesus: olha, eu também tenho autoridade. Você tem autoridade. O centurião reconheceu que o Senhor Jesus era sujeito à autoridade do Pai. Por isso ele tinha autoridade. Certo? Então o centurião disse: eu também sou sujeito à autoridade. E também falo: faz isso e esse faz, se o meu servo faz aquilo, ele faz. Ué, é um texto engraçado, né? Pois eu também sou sujeito à autoridade. Quando nós falamos que somos sujeitos à autoridade, significa que também nós temos autoridade, porque estamos sujeitos ao cabeça. Agora, infelizmente, o que se vê por aí, as pessoas dizendo, né? Eu sou autoridade, né? Nessa região aqui, eu sou o bispo. De uma maneira mal interpretada, né? Porque o bispo é a função do presbítero, que é a pessoa. Então, eles fizeram assim, que um bispo toma conta de uma região, né? Então, esse fala,
eu falo e todo mundo tem que falar assim, amém. Eles confundem esse tipo de truculência com autoridade. A autoridade é estar submisso à autoridade. A autoridade é uma coisa que vem pela vida. Certo? Que o Senhor possa nos iluminar, irmãos. Que nós, cada dia, possamos reconhecer que nós estamos sujeitos à autoridade. Quando nós temos reuniões, quando nós temos conferências, quando nós temos qualquer tipo de reunião, ninguém precisa falar para nós, né, Rodrigo? Você respeita aquele irmão porque ele é autoridade. Você já ouviu alguém falar isso? Nunca vi falar isso. Já viajei bastante por aí, nunca escutei ninguém falar, respeita aquele irmão lá porque ele é autoridade. Outros se dizem autoridade porque são enviados pelo apóstolo. Isso é tudo besteira. Esse negócio não existe. Não é? Autoridade é ao Senhor. Se você é sujeito à autoridade, você está na linha. Olha, irmãos, eu vou ler um trechinho do livro Experiência de Vida. Eu tirei a cópia aqui. Falando sobre o centurião, tá bom? O trecho em Mateus 8, 5 a 13, fala-nos de um centurião que veio pedir ao Senhor que curasse a doença do seu servo. A sua fé estava baseada no seu conhecimento da posição de ordem. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo, a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele o faz. Uma vez que ele mesmo estava sob a autoridade, podia comandar aqueles que estavam abaixo dele. Portanto, creio que o Senhor precisava apenas exercer a sua autoridade e dar uma palavra de ordem, e a coisa seria feita. Ele realmente conhecia a relação entre a posição de ordem e a autoridade. Sabia que para reinar tinha antes de se submeter ao reinar. A fim de ser autoridade, tinha primeiro de se submeter à autoridade. Agora vem uma parte muito interessante. No princípio, quando criou o homem, Deus lhe deu autoridade para dominar sobre todas as criaturas no mar, no ar e na terra. Naquele tempo, o homem estava submetendo-se à autoridade de Deus. Portanto, esta estava com ele. E todas as criaturas tinham de lhe se submeter. Mas uma vez que caiu e se rebelou contra Deus, não estando disposto a submeter-se à autoridade de Deus, o homem então perdeu a autoridade divina. Os irmãos prestaram atenção? Deus é a autoridade. Você está debaixo da autoridade de Deus e abaixo de você muitas coisas estão sujeitas à sua autoridade. Mas uma vez que você quebrou essa linha, você se rebelou contra Deus, você não é submisso a Deus. Então, aqueles que estão abaixo de você também não se submetem mais. Como resultado, todas as criaturas abaixo dele não estavam mais em sujeição à sua autoridade. Portanto, não apenas as serpentes venenosas e as feras selvagens podem ferir-nos hoje, até mesmo os minúsculos mosquitos e pulgas podem picar-nos. Isso indica que todo o universo caído está cheio de rebelião e insubordinação das Escrituras.
Mas, neste rebelde e confuso universo, sempre que haja alguém disposto a aceitar a autoridade de Deus, ela será manifestada nele, para que ele seja capaz de reinar. E aí vai. Irmãos, é impressionante, né? Impressionante saber que quando o irmão Lee escreveu isso aqui, ele tinha 50 anos. Senhor Jesus. Eu vou caminhar mais, né? Eu estou no algarismo romano 2, no A, no número 2. Como homem, ele rejeitou sua humanidade natural e viveu uma vida humana sob a restrição da vida divina do Pai Celestial. Ao estar na prática sob o governo da vida divina do Pai, ele reinava em vida. Por ser um homem sob a autoridade do Pai, ele tinha a autoridade do Pai. 5. Quando temos um céu claro como cristal brilhante, que mete medo, que significa uma consciência boa e pura, com nada entre nós e o Senhor, somos cheios da situação, atmosfera e condição celestiais da presença governante do Senhor, para reinar em vida enquanto a graça reina em nós. Aleluia! Eu vou pular direto para o B, irmãos. O centurião reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Quanto ao Senhor, sua autoridade é exercida principalmente em sua palavra. Olha o versículo. Não sou digno de que entres no meu teto, mas disse uma palavra e o meu servo será curado. Certo? Agora, quanto a nós, a autoridade do Senhor é exercida pela fé infundida em nós por Ele. Então, na verdade, a autoridade refere-se, né, à palavra que nós recebemos, e essa palavra se torna, né, essa palavra é a fé que foi implantada em nós. Irmãos, Gálatas 3:2 fala o seguinte: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Nós recebemos o Espírito pelo ouvir da fé. Eu copiei um trechinho do esboço da mensagem de ontem. Eu vou ler para os irmãos. A maneira de receber, experimentar e desfrutar o Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo que dá vida, é receber Cristo pelo ouvir da fé. Está vendo? A fé dos crentes é Cristo entrando neles para ser sua fé, tornando o seu espírito um espírito de fé. Eu não vou ler os versículos, irmãos, só vou dar um gostinho para os irmãos. A fé vem de ouvir a palavra, Romanos 10:17. Fé é crer que Deus é e nós não somos. Fé sempre nos anula e revela Cristo a nós. Então, se nós queremos ter autoridade, nós precisamos ser anulados. Certo, Caio? Precisamos ser anulados. E que Cristo seja, né, revelado a nós. Isso é fé, né? Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele ensinava como alguém é o ser, que tem autoridade. Então, naquela época, né, tinha os escribas, os fariseus, eles também se arrogavam o direito de ensinar as Escrituras, mas eles ensinavam coisas de si e para si mesmo, né? Então, coisas da sua própria cabeça. Mas o Senhor Jesus, ele falava como quem tem autoridade. Por quê? Jesus falou assim: eu não falo nada de mim mesmo. Aquilo que o Pai manda falar, eu falo. Né?
Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. A questão, irmãos, é se nós estamos encaixados nessa linha de submissão e autoridade. Ó Senhor Jesus. O algarismo romano 3. Ao chamar as pessoas para segui-lo para o reino, o Senhor Jesus, como rei do reino celestial, ministrou como médico. Eu vou ler esses versículos, irmãos, de Mateus capítulo 9, tá? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa, eis que muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e reclinaram-se com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus, sempre eles, perguntavam aos discípulos dele, por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Quer dizer, ele é pecador, eu não sou. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o A fala assim, o juiz julga segundo a justiça, enquanto o médico cura segundo a misericórdia e graça. Olha o ponto B. Se o Senhor tivesse visitado a nós, pobres coitados, como juiz, todos teríamos sido condenados e rejeitados. Nenhum de nós teria sido qualificado, escolhido e chamado para sermos o povo do seu reino celestial. Irmãos, todos nós éramos pecadores, estávamos doentes, éramos leprosos, certo? E aqui, eu só vou passar por alguns versículos mostrando-nos que aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam leprosos, são esses que o Senhor chamou. São esses que eram os amigos do noivo. São esses que por fim se tornaram a noiva de Cristo. Então, a nossa situação era situação de miséria, mas o Senhor nos alcançou, né? Eu vou ler só uns versículos aqui, irmãos, para mostrar que o Senhor veio realmente para curar. Mateus 8:2, um leproso se aproximou, se quiseres pode purificar-me. Jesus disse, quero, fica limpo. No 8:7, irei curá-lo. Quando aqui fala, Senhor, eu tenho um meu criado em casa paralítico, horrivelmente atormentado. Jesus disse, eu irei curá-lo. 13. Então disse Jesus ao centurião, faça-se contigo conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Outra cura. Tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. 8:16. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos, curou todos os que estavam doentes. Olha só, cada versículo maravilhoso, mostrando o amor do nosso Senhor. Ide, disse-lhes Jesus, e eles saindo entraram nos porcos. Aqui aquele expulsando o demônio daqueles gadarenos, né? Trouxeram-lhe um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe Jesus a fé, disse, tem bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Puxa. Aí eles começaram a invocar com o Senhor, o que é mais fácil, falar isso ou, né, toma o teu leito e vai para a tua casa. Certo? Mateus 9:11. Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Salmo 103. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades.
Salmo 107, 19. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Oh, irmãos, que vontade de ter a versão restauração, hein? Quando você pega a versão restauração, na espanhol tem. Nesse prefácio desse capítulo, é maravilhoso, irmãos, os irmãos lerem, entender a história, né, de como foi escrito e o que se tratava isso. O Senhor fala assim, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Olha o 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Ó Senhor Jesus. Contudo, ele veio ministrar como médico para nos restaurar, ou para nos curar, restaurar, vivificar e salvar, a fim de sermos reconstituídos para ser seus cidadãos novos e celestiais, com os quais ele pudesse estabelecer o seu reino celestial nesta terra corrompida. Amém? Ele veio como um médico nos curar. O Senhor nos curou, irmãos. Amém. O Senhor nos restaurou. Amém. Vivificou. Salvou. Amém. Está nos reconstituindo para sermos seus cidadãos do reino. Amém? Amém? Como nosso médico não há justo, nem um sequer. Todos os justos são hipócritas, como eram os fariseus. O Salvador Régio não veio chamar estes, mas os pecadores. E, como nosso médico, o Senhor nos cura, principalmente no espírito e na alma, curando-nos da nossa enfermidade espiritual. Os cobradores de impostos e pecadores não estavam fisicamente enfermos, mas espiritualmente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos reconhecer que nós precisamos do Senhor como nosso médico. Ao experimentarmos o Cristo crucificado e vivermos uma vida crucificada, o Cristo ressurreto torna-se o nosso poder de cura. O Senhor se torna aquele que nos cura. Eu vou ler só o versículo Êxodo 15, 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Ele é o Senhor que nos sara. Amém. Aleluia. Cristo, nunca é demais repetir, né? Ele é como a grande luz para fazer brilhar a luz do Evangelho sobre nós, né? É aquele que nos infunde fé, certo? Que nos capacita a sermos sujeitos à sua autoridade. Ele também é aquele, né, que ministrou para nós como médico, nos sarando e nos curando. Agora, Cristo é o nosso noivo. Tanto um médico como um noivo são pessoas agradáveis. O Salvador Régio, primeiro, curou seus seguidores, certo? Depois os tornou companheiros do noivo. Ele cura, torna eles curados os companheiros do noivo, por fim, os tornará sua noiva. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse aqui é tão doce, né? Ele nos curou,
nos tornou companheiros do noivo e, por fim, nos tornará a sua noiva. Precisamos nos valer dele não somente como nosso médico, para que a nossa vida, irmãos, eu vou bem mais rápido agora, viu? Seja restaurada, mas também como nosso noivo, para termos o desfrute de viver na sua presença. O Espírito foi enviado numa missão pelo Pai para nos embelezar. Aqui temos uma história que eu só vou resumir para os irmãos. A história de quando Abraão manda o seu servo, né, Eliezer, buscar uma noiva para Isaac. Então, Abraão é o pai, ele manda o Eliezer, que é o espírito, que é o servo, buscar uma noiva, que é a Rebeca, para Isaac, que é o filho. Então, o Senhor, ele faz isso. O Espírito foi enviado numa missão pelo Pai para nos embelezar com as riquezas de Cristo para sermos a noiva de Cristo. A noiva, ela precisa de embelezamento. Uma noiva não pode ser feia. Ela tem que estar embelezada. Agora, nessa história, é interessante que quando o servo chegou, ele deu um pendente de ouro, deu umas coisas de ouro pesada, né, para Rebeca. E aquilo ali, principalmente Labão, né? Pô, mas esse cara aí deve ser rico, hein? O servo vem com camelos e traz um monte de especiarias e traz um presente desse para a moça, né? Então, quando ele dá aqueles presentes para Rebeca, ele está embelezando a Rebeca. Mas depois, a Rebeca, ela volta para quem? Ela vem para Isaac. Então, aquilo que foi dado para ela voltou para Isaac, voltou para o noivo. Né? Em outras palavras, irmãos, né? Acho que é bom ler, né? Efésios capítulo 3. Versículo 16 em diante. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, segundo a riqueza da sua glória, nós somos fortalecidos com poder, certo? Depois, qual é o resultado disso? E conhecer o amor de Cristo que excede em todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja. E em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, primeiramente, o Espírito nos enche com as riquezas da glória. Certo? E agora, a igreja, ela está falando o quê? A ele seja a glória na igreja. Então agora a igreja, a glória que ela tem está voltando para o filho. É a história lá de Isaac e Rebeca. Ela ganhou o presente e o presente voltou para ele, né? O Senhor realmente, irmãos, é maravilhoso, né? Cristo, bom, irmãos, é só isso. Cristo é o pano novo e nossa veste nova. Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgo fica maior. Eu só vou ler aqui, irmãos, que é o suficiente, já é explicativo. A palavra novo significa não cardado, não tratado pelo vapor e não lavado, não acabado. O pano novo significa Cristo na sua encarnação até a sua crucificação, como um pano novo, não tratado, não acabado.
Ao passo que a veste nova em Lucas significa Cristo como a veste nova após ele ter sido tratado na sua crucificação. Então, o que nós precisamos? Nós não precisamos de um pano novo. O pano novo é Cristo em sua encarnação. É a mesma coisa que nós, pelo nosso homem natural, tentar reproduzir aquele livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Você não faz nada. O que você vai fazer é colocar um tecido novo numa veste velha. O que nós precisamos não é de um tecido novo, não é tentar fazer as coisas, mas o que nós precisamos é de uma veste nova. Amém? Cristo, inicialmente, foi o pano novo para confeccionar uma veste nova. Depois, por meio da sua morte e ressurreição, ele tornou-se uma veste nova para nos cobrir como nossa justiça diante de Deus, a fim de sermos justificados e aceitáveis a Ele. Irmãos, aqui tem 2 versículos que eu não posso pular. Lucas 15, 22 fala assim: o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com ela. Essa melhor roupa é a nossa primeira veste. É a veste da nossa justificação. Mas, Apocalipse 19, 8 fala assim: e foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. A veste que o Filho ganhou em Lucas 15, todos nós ganhamos. Mas nós temos atos de justiça para termos a segunda veste. Essa segunda veste está retratada também no Salmo 45, versículo 13, fala assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à sua presença. Roupagens bordadas. A nossa primeira veste foi grátis. Foi por causa da redenção judicial do Senhor. Mas agora, para bordar a nossa veste, a nossa segunda veste, precisa daquelas agulhadinhas, precisa ser recamada de ouro. Aí foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Esses de Apocalipse 19 são os que vão guerrear contra o anticristo. É a noiva. São os vencedores. Os vencedores, então, são vestidos com linho fino. Amém? Muito bom. Cristo é o nosso vinho novo para ser colocado em odres novos. O vinho novo representa Cristo como a nova vida, cheia de vigor, com uma força animadora que nos fortalece, energiza e nos deixa muito felizes. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler um trechinho e vou acabar. Na página 18, o segundo parágrafo da leitura. A palavra grega para novo em Mateus é kainos, que significa novo em natureza, qualidade ou forma. Sem hábito, sem uso, portanto, novo. O odre novo representa a vida da igreja na base da localidade como recipiente do vinho novo, que é o próprio Cristo como a vida estimulante. O povo do reino está edificado na igreja, e a igreja é expressa na base da localidade na qual eles vivem. Eles são pessoas regeneradas, constituindo o corpo de Cristo para ser a igreja. Esse corpo de Cristo, como a sua plenitude, é também chamada de o Cristo. O Cristo coletivo. O Cristo individual é o vinho novo, a vida que estimula interiormente. E o Cristo coletivo é o odre novo.
Então, tanto o vinho como o odre são Cristo. O recipiente para reter o vinho novo exteriormente. Ser o povo do reino não é uma questão de jejuar ou de qualquer outra prática religiosa, mas é uma questão da vida da igreja com Cristo como seu conteúdo. Vemos então que o odre novo é a vida da igreja. A igreja é, na verdade, a expansão de Cristo. O Cristo individual é o vinho dentro de nós. E se torna... Quando esse Cristo individual é expandido e se torna um Cristo coletivo, isso é a igreja. Esse Cristo coletivo é o odre, o recipiente para conter o Cristo individual como nosso vinho. Eu vou ler 1 Coríntios 12:12 para dar base nisso. Na primeira epístola aos Coríntios 12:12, lemos não só que os membros compostos são um único corpo, mas que esse corpo é Cristo. Vamos ver lá? 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um só corpo, assim também é o Cristo. Ou seja, ele é não somente a cabeça, mas ele é o corpo. Amém? Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui. Os irmãos ainda têm tempo de